Fala investidor, fala investidora. Essa aula aqui é uma aula nova que a gente está colocando para vocês agora no módulo de Deep Dive de Airbnb, que a gente vai falar um pouquinho de Medium Term Rental. Felipe, o que é o Medium Term Rental? Basicamente, quando a gente faz Airbnb, a gente tem uma casa toda mobiliada, toda decorada, uma casa pronta para as pessoas passarem final de semana, uma semana, 15 dias, né? Quem sabe até um mês, né? No máximo, né? Então a casa tem tudo, toda mobiliada, decorada, tudo que a pessoa precisa para cozinhar, para ficar vivendo naquela casa por um tempo, né? Agora, dependendo da cidade de onde você está, tem um trending muito alto agora sobre medium term rentals, né? O que é o medium term, Felipe? Normalmente são pessoas que viajam para trabalhar e ficam de 3 meses até 6 meses, 9 meses, aí depende, tá? Mas pode ser 2 meses a 4 meses. Então, são normalmente estadias que duram mais do que 30 dias e menos do que até 6 meses, eu diria ali, que a gente chama de medium term rental. Felipe, qual que é o pró e qual que é o con do medium term rental? O pró é que você ganha mais do que um long term rental e menos, o con é menos do que um short term rental, né? Porque é um meio termo, é literalmente um meio termo entre um e outro. Só que qual que é a outra vantagem? Você não tem que ficar trabalhando como se fosse um short term rental. A pessoa entra na casa, a casa tem que estar mobiliada, tudo mais, né, para a pessoa morar lá por esses meses. Só que você não tem os turnovers que a gente fala, você não tem check-in, check-out toda semana. Então, se alguém alugar sua casa por 3 meses, você sabe que durante aqueles 3 meses você não vai ter que se preocupar com schedule de limpeza e etc., porque a pessoa vai ficar lá pelos 3 meses. Então, você vai ganhar um pouquinho menos, às vezes, do que o short-term rental, só que você vai trabalhar muito menos também, né? Você não vai precisar fazer o management de check-in e check-out. Eu vou deixar aqui para vocês um site que eu e a Bruna está usando agora, que a gente já pegou 2 reservas de 2 meses por esse site, que é o Furnish Finder. Eu vou mostrar ele aqui para vocês, tá? É esse site aqui. Você vai ver no canto superior esquerdo aqui da tela, que é o Furnish Finder. E basicamente você coloca a sua casa aqui, dá os detalhes, endereço, coloca as fotos, como se fosse um Airbnb. E os enfermeiros, isso daqui é muito famoso para enfermeiros, né? Pessoas do ramo da saúde, ele é bem difundido nas pessoas do ramo da saúde, né? Elas vêm aqui nesse site e mandam mensagem direto para você também. Outro pró, né? Que diferente do Airbnb, diferente do VRBO, o Furnish Finder, ele não vai cobrar nada da sua estadia, né? De quanto a pessoa está pagando na estadia. Porém, para você anunciar sua casa aqui, agora no momento que a gente está fazendo o vídeo, que é junho de 2023, você tem que pagar uma taxa de $100 por ano para colocar sua casa ali. E a outra vantagem é que a negociação é direta entre você e a pessoa que está alugando. Não existe intermediador, ou seja, quando a pessoa quiser alugar, o Furnish Finder não vai coletar pagamento, não vai se envolver no meio, se tiver algum problema, não vai ter nada. Para mim, eu vejo isso assim, tem as suas vantagens e desvantagens, tá? Mas quando a pessoa for reservar e fazer o pagamento, ela pode fazer o pagamento diretamente para você pelo Zelle ou diretamente na sua conta. Você que vai decidir com a pessoa como que vocês vão coordenar essa parte dos pagamentos. Cash App, por aí vai, tá bom? Então, esse é o Furnish Finder, mas, por exemplo, eu vou pesquisar aqui, ó. Vou como se eu fosse buscar. Vou colocar aqui uma cidade, vou colocar, por exemplo, Orlando, Flórida, tá? Para eu procurar uma casa de qual a data que eu quero. Eu quero, por exemplo, de agosto, do início de agosto, qual que é o meu budget, né? Aí a pessoa fala quanto que ela quer gastar. Sinceramente, as pessoas nunca falam quanto que elas querem gastar. É muito irreal isso, mas eu vou colocar aqui, ó, 2.600. Eu vou procurar. Então, o Furnish Finder vai me dar mais ou menos algumas casas que estão dentro desse budget aqui, ó, tá vendo? Eu quero um quarto ou quero um lugar inteiro. Dá para você alugar por quartos também dentro do Furnish Finder, tá? Ou um hotel. Eu vou tirar hotel, eu vou tirar quarto, eu vou querer uma casa com 3 quartos, por exemplo. Vamos ver se tem, né? Ó. Tem muitas poucas aqui no mapa, ó. Mas vamos ver aqui, ó, 2.400 por mês, 2.600 e por aí vai. Aí eu vou entrar aqui em uma de 2.225. Para mim tá
tá barato, hein? Pelo que a casa tá... parece uma casa nova, toda decorada, tá vendo? Para mim tá barata essa casa aqui. Acho que deu um problema ali, vocês não estão vendo, mas foi aquela primeira casa que eu cliquei. Mas o Furnish Finder é isso, você mostra para as pessoas, você oferece para as pessoas, para elas ficarem mais do que um mês, em menos de 6 meses, e elas têm a oportunidade de ficar na sua casa toda mobiliada por esse período que é menos do que 6 meses, elas pagam um pouco mais, justamente porque a casa é mobiliada e tudo mais, e você tem essa conveniência de não ter que fazer check-in e check-out toda semana, tá? Então, o Furnish Finder, dependendo do lugar, o Medium Term Rental, dependendo do lugar, funciona muito bem, principalmente para profissionais da saúde, que são, né, travel nurses, que a gente fala, né? Que elas ficam 3 meses em um hospital, 3 meses em outro. Então, se a sua propriedade é localizada perto de hospitais, é muito bom, tá bom? E normalmente esses profissionais do ramo da saúde, eles são educados, eles pagam em dia, eles não te dão muitos problemas, tá? Então, qual que é o trend que eu vejo? Perto de hospitais e perto de base militar, isso mesmo, base militar para pessoas que servem o exército. E pessoas que servem o exército normalmente não dão problema nenhum. Por quê? Se ela está viajando para ficar 3 meses em uma base militar e precisa de um lugar, se essa pessoa te der problema, sabia que você pode ir lá na base militar e abrir uma reclamação oficial contra ela? E essa pessoa normalmente se dá muito mal. Então, militar, eles são super educados, eles não dão problemas, são pessoas excelentes para você trabalhar também, tá? Então, fica aí a dica, profissionais da saúde e militares. Casas perto de base militar e perto de hospitais normalmente funcionam muito bem para essa modalidade. Então, é só isso que eu queria passar para vocês. Furnish Finder é um dos principais websites para Medium Term Rentals e você pode testar isso também, tá bom? Mais uma estratégia para vocês. Até mais.